Contando histórias, a partir de hoje eu vou abrir aqui uma série de vídeos contando histórias da minha vida e que influenciaram positivamente ou negativamente, mas que trouxeram algum aprendizado aqui na minha carreira como locutor, como comunicador. No episódio de hoje, por que a minha mãe me expulsou de casa aos 12 anos e como isso ajudou na minha carreira. Eu sempre gostei muito de participar de eventos na escola, muito mesmo. Era um menino muito levado assim, muito arteiro. Não no sentido de fazer coisas ruins, mas eu tinha muita ideia. Com 11 anos, eu descobri no camelô da minha cidade lá um microfone sem fio. Um microfone sem fio que ele era sintonizado no rádio de casa. Ele pegava na frequência 92.1, você ligava o microfone, uma distânciazinha assim de 2, 3, 4 metros, você ligava e falava e saía no rádio a sua voz, você sintonizava a sua voz. Era muito legal. E aí o que passou pela minha cabeça? Falei, e se eu colocar um pedaço de fio maior aqui, que era um microfone e tinha um fiozinho, né? Um microfone assim, né? E tinha um fiozinho embaixo. Falei, e se eu colocar um fio maior? Será que vai dar mais longe? Fiz isso, coloquei um fio maior e eu consegui falar lá do quintal. E do quintal pegou no rádio. Falei, e se eu colocar uma latinha aqui no final aqui? Nossa, eu fui lá pra rua. E aí meu pai ouvindo lá o rádio falou, tá saindo aqui. Falei, cara, que interessante. Fui pra escola aquele dia, lá com meus 10, 11 anos, pensando assim, e agora as possibilidades são infinitas. Imagina só se eu colocar 20 metros de fio. Aonde é que vai chegar esse sinal de rádio? Porque ela era um sinal de rádio FM. Eu conseguia falar no microfonezinho e saía no 92.1. E eu falei, bom, agora vou montar minha rádio. Claro, né? Claro que sim. Comecei a andar em todos os lixões da cidade, todos os lugares que eu ia, oficinas, pedindo pedaços de fio. Consegui juntar quase 50 metros de fio. Saía do microfone, do meu quarto, junto com uma radiola velha que eu tinha. Liguei no fio de trás do microfone, dei a volta em toda a casa, coloquei em cima de um cajueiro aquele fio. Liguei o microfone. Peguei o meu radinho de pilha e fui na vizinhança, ver até onde que ele pegava. Deixei rodando uma música na radiola com o microfone na frente do alto-falante e fui olhar. Pegou 2 quadras, cerca de 200 metros. Eu disse, que legal. Falei, bom, agora eu preciso colocar uma parabólica lá em cima. Isso eu com 10, 11 anos de idade. E meus pais malucos, cara, esse monte de fio aí, guri, esse monte de fio e atravessando o fio pelo quintal e você subindo no cajueiro, é um pé de caju. Subindo no pé de caju, consegui uma bacia de alumínio velha. Aquela bacia, eu subi aquela bacia lá em cima, coloquei, fiz um furo naquela bacia de alumínio, peguei aquele fio lá, enrolei atrás daquela bacia e coloquei essa bacia pra cá, apontada para o sol. Na minha ideia, ia dar mais sinal. E realmente deu. Em vez de 200, deu 250 metros, 300 metros, nem isso. Mas o sinal chegou melhor. Não aumentou muito o sinal, mas a intensidade aumentou. E aí eu criei a rádio do Jailson. Eu não me lembro o nome da rádio, mas era a rádio do bairro, algo assim. E aí eu ia lá, avisava, porque não existia celular nessa época. Estamos falando isso de 30 anos atrás. Pelo menos eu não tinha, né? Já existia o celular, mas eu não tinha capacidade de tê-lo. Eu ia de casa em casa avisando os meus amigos, né, que moravam ao redor da minha casa, ali na vizinhança, avisando, a rádio do bairro vai entrar no ar, se quiserem pedir a música, já me dá aí que eu tô com um caderninho aqui para anotar. Anotava as músicas, 3, 4 músicas de cada pessoa, voltava lá pro estúdio, que era o meu quarto, minha cama, começava a falar, a rádio do bairro está no ar e a partir de agora a gente vai tocar a sequência que foi indicada pelos ouvintes do bairro. O fulano e o fulano pediram essa música, vamos tocar agora. Tocava aquela música. E agora a gente vai tocar a sequência e assim foi. Quando eu ia para a escola, o pessoal tinha lá algumas apresentações e eu participava de absolutamente todas que envolvesse microfone. Se tinha alguma coisa de apresentação, de recital de poesia, que eu pudesse participar, eu estava lá, porque eu queria colocar a minha voz no microfone. Eu precisava falar, era fominha de microfone. Num belo dia, a minha mãe disse para mim assim, olha, você é demais, você fica fazendo um monte de coisa e tudo. E eu tinha uma mania de empreender, de abrir de querer ganhar dinheiro fora de casa, sabe? Isso com 9 anos de idade eu comecei a engraxar sapato.
E minha mãe não gostava disso, né? Ela, menino, você é muito pequeno, fica em casa. E eu fugia de casa, porque eu sabia que se eu fosse, eu ganhava dinheiro. Eu juntava latinha, juntava cobre, não sei o que, coisinha, metal, vendia, ganhava uma grana. Com 10 anos comecei a vender jornal. Vender, né? Pegava jornal velho, revista velha e vendia nos estabelecimentos para eles enrolarem os produtos. Não tinha sacola, né? Sacola não era uma coisa muito comum, era muito cara para os mercados, eu imagino. E eu fazia isso. Então, tudo isso foi acumulando, né? Eu nunca trouxe problemas assim para os meus pais, do tipo polícia na minha casa, fazer algo de mal para as pessoas. Nunca isso aconteceu. O meu defeito como criança era que eu era agitado demais. Eu queria ganhar dinheiro fora e eu ia e eu fazia e ficava na rua até altas horas da madrugada, chegava, levava uma surra, no outro dia de manhã saía cedo para ganhar dinheiro de novo, ia para a escola, saía da escola, ia trabalhar de novo. Então eu era malucão, sabe? Muito agitado. E num belo dia, e foi o dia que aconteceu, o fatídico dia, minha mãe disse assim para mim: "Olha, eu preciso resolver um problema no centro da cidade, preciso que você fique em casa com seus irmãos quando você voltar da escola." Falei, beleza, combinado. Eu me esqueci. Fui para a escola, tinha apresentação, tinha um ensaio lá, e o pessoal perguntou: "Já tu não quer participar do ensaio?" Isso terminava a escola 11h40, 11h30, o pessoal liberava. Meio-dia eu estava em casa. Cara, eu fui chegar em casa 1h30 da tarde, velho. Minha mãe estava possessa comigo. Meus irmãos já não estavam em casa, ela tinha levado eles para casa da minha avó para ela cuidar. E do lado, assim, tinham 3 sacolas, 3 sacos pretos. Ali estava toda a minha roupa, todas as minhas coisas estavam ali. Meus livros, meus eletrônicos, minha radiola velha, estava tudo ali. Ela falou: "Ó, você vai pegar esses sacos aqui e você vai embora dessa casa. Quando eu chegar lá do meu compromisso, eu não quero te ver aqui." E eu pensei, carai, velho, como é que eu vou fazer isso? Peguei aqueles sacos, né? Deixei ela sair de casa. E eu pensei, o que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer? Pensei. Falei, bom, eu vou para casa dos meus ouvintes, né, cara? Beleza, eu tenho uns ouvintes, né, que ouvem a rádio do bairro. Vou para lá, vou dizer que eu tive um problema em casa e que eu preciso passar uma noite. Isso foi no dia 27 de março. Me lembro bem, à tarde. E aí fui, né? Eu com meus 12 anos. Eita, nossa. 11 para 12 anos ali. Já completando os 12. Que foi no ano que eu completei 12 anos. Faço aniversário em setembro. E aí, fui com aquela sacola, né? Passando assim. E um colega meu de aula falou assim: "Jair, o que são essas sacolas aí?" "Rapaz, nem te conto. Tem um problema lá em casa e eu vou ter que ficar fora de casa uns dias aí. Então não tem como eu ficar aí ficar na sua casa um dia?" E aí esse meu amigo Everaldo, grande abraço. Everaldo já não está mais entre nós, em memória. Grande abraço para ti, meu irmão, onde você estiver. E aí o Everaldo falou: "Não, o meu tio, olha só, cara, eu saí lá, cheguei, pedi lugar para dormir na casa dele e ele me deu a seguinte proposta. Disse: "Olha, na minha casa não tem espaço, mas lá atrás tem uma casinha que o meu tio morava. Ele morreu ontem, então a casa tá vazia lá. Você não quer morar lá, não?" Falei, rapaz do céu, mas o espírito do seu tio já foi embora, né? Foi a primeira coisa que eu perguntei. O espírito do seu tio já foi embora mesmo, né? Foi. Não, que bobagem. Vai lá. Fui pra lá, deitei na cama do tio dele, que tinha morrido um dia, 2 dias antes. Fiquei ali. De vez em quando a mãe dele chegava, dava um prato de comida. Fiquei uma semana morando na casa dele. Cheguei na escola, comentei com um amigo meu. Esse amigo contou para minha professora. E essa professora falou assim: "Você não queria morar na casa dela?" Falei, rapaz, eu quero. Fui morar na casa dela, na casa dessa professora, que era de uma outra escola já. Consegui uma bolsa de escola na escola mais top da cidade, que era uma escola particular. Na época, eram uns R$ 500 sei lá, 100, R$ 300 a mensalidade. Era caro pra caramba, eu não tinha como pagar. Mas eu consegui uma bolsa porque aí eu falei o motivo pelo qual eu tinha sido expulso de casa, que era por causa da rádio. Eu disse que era por causa da rádio, né? E aí eles disseram: "Então a gente quer que você faça uma rádio aqui na escola." Construí uma rádio na escola, eles compraram os melhores equipamentos, coloquei uma rádio dentro do laboratório de ciências deles lá. Fiz uma rádio com a sonorização, passei os fios. Cara, tava ali completando já, chegando perto dos 13. E fizemos essa rádio então. Fala, Rádio do Colégio Paroquial. Feito isso, passou ali um ano, a minha mãe... passou uma semana, 15 dias ali, minha mãe veio me procurar e disse: "Você não vai aguentar ficar longe de casa, não vai aguentar ficar longe de casa, duvido, daqui a pouco você vai chegar lá pedindo para entrar e eu não vou deixar." Falei, não tem problema.
E passou 6 meses e nada, ela veio me pedir, não, volta para casa que agora a coisa ficou séria. Tô sentindo sua falta lá. Eu falei, não, dá mais um tempinho que eu tô aprendendo muita coisa aqui. Continuei naquela escola lá, não concluí o meu segundo grau lá, vim concluir depois no Rio Grande do Sul. Essa mesma professora me fez uma pergunta bem assim, Jails, você não quer passar as férias no Rio Grande do Sul? Conhecer o Rio Grande do Sul? Eu disse, quero. E lá tem um cunhado meu que tem um escritório, está precisando de um office boy. E ele paga R$ 300 por mês. Eu trabalhava nessa época lá, num lugar, eu ganhava R$ 75 por mês. Eu falei, R$ 300 ele vai pagar por mês? Nossa, claro que eu vou. Obviamente eu vou sim. Fui lá para o Rio Grande do Sul, que é onde eu moro hoje. Isso fazem o quê? 30, né? Tô com 43 anos agora, vim com 13, 30 anos atrás e desde então nunca mais eu voltei pro Tocantins e é que estou aqui até hoje. E se você me perguntar, Jailson, mas como que a tua mãe te expulsar de casa? Fiquem tranquilos que isso já é uma coisa resolvido entre eu e minha mãe, viu? Eu amo ela, isso aconteceu, mas não carrego mágoa de modo algum. Foi um lapso na hora que ela fez, mas eu só tenho a agradecer. Ainda bem que ela fez isso, porque eu era um menino arteiro demais da conta. E aí, o que aconteceu, o final da história, foi o seguinte. Fui para o Rio Grande do Sul, cheguei no Rio Grande do Sul, né? Fui morar na cidade de São Borja. E olha que interessante, chegando lá, conheci o pessoal de rádio, fui visitar o pessoal de rádio lá, 13 anos. E o pessoal, não, grava um comercial, e gravei um comercial ali e tudo. Não trabalhei em rádio ainda, é óbvio. Dali, fui para a cidade de Bento Gonçalves, também no Rio Grande do Sul, trabalhar com esse parente da minha professora lá de Tocantins. De Bento fui para Porto Alegre e em Porto Alegre fiquei até os meus 16, ali 17 anos. Ali fiquei até ali. Lá trabalhei na rádio, na RBS, Rádio Rural da RBS, fiz o curso de locutor, trabalhei na Rádio Visão da Rádio de Canoas, Rádio Visão da cidade de Canoas. Ou seja, ali minha carreira deslanchou. Com 17, voltei para Tocantins, trabalhei um ano lá numa rádio filiada ao SBT que tinha aberto lá. Voltei para o Rio Grande do Sul de novo e aí comecei minha carreira em rádio, numa rádio grande aqui, mais nova. Depois fui para a Band, depois para a Jovem Pan e aí a coisa rolou. Se a minha mãe não tivesse dito para mim, colocado eu na fogueira de realmente ir para o mundo, cara, eu não teria conseguido, não teria construído a minha carreira de uma forma tão edificada. Então, ainda bem que minha mãe fez isso. Mas o interessante e a principal lição dessa história é que, cara, é muito interessante quando as coisas ruins acontecem com a gente. Se você já tem um objetivo pré-definido dentro de você, aquilo se torna degrau, aquilo se torna impulso para você conquistar aquilo que você quer. Então, poderia ser uma pessoa traumatizada, minha mãe me expulsou de casa, que pessoa má, puxa vida. E hoje eu falo, cara, que bom que você fez isso. Você não tem ideia como foi bom. O lado negativo, é claro que tem. Fiquei sem base familiar por muito tempo, acabei casando muito cedo, tendo filho muito cedo. Eu com 19 anos já estava casado, com 20 com um filho, com 21 anos, dois filhos com 21 anos. Então, essa base familiar me faltou. Mas hoje, depois que passou tudo, eu vejo, tenho 2 filhos com 20, com 21 anos já, né? Filhos grandes, ou seja, é uma bênção meus filhos, então tá tudo certo, tudo resolvido. Mas aprenda, eu aprendi com isso e peço que você leve essa lição com você, se você quiser. Coisas ruins que acontecem contigo, elas vão te abalar no momento. Mas se você já tiver dentro de você a sua essência, se já tiver direcionado, definido dentro de você para onde você está indo, aquilo só vai se tornar impulso. Aquilo não vai te atrapalhar, aquilo vai te ajudar. Até quando as pessoas querem te atrapalhar no seu sonho, se você sabe para onde está indo, você consegue utilizar os recursos do lugar ruim que eles te colocam para você alcançar aquilo que você quer. Então, entenda. Isso é um pouco de ser resiliente, né? Mas é um pouco também de aprender que para você ter crescimento na sua vida, você precisa perdoar muito, abandonar as mágoas, deixar elas para lá, entender que as pessoas têm um momento delas, elas são assim mesmo, não tenta puxar para você o problema que são das pessoas. Cara, nitidamente minha mãe tinha um problema emocional, nitidamente, é claro que ela tinha. Ninguém expulsa o próprio filho com 11, 12 anos de casa, ninguém faz isso, né? Mas eu não posso salvar minha mãe. Ela é o que é. Pessoa maravilhosa, está viva, graças a Deus. Espero que viva por mais muitos e muitos anos. Mas ela tem isso, né? Agora já é uma pessoa muito mais amável do que era naquela época. Então é isso. Realmente, durante toda a minha vida eu tive
esse negócio definido. Cara, aconteceu uma coisa ruim? Beleza. O que isso pode me ajudar ou me atrapalhar no meu objetivo? E assim foi. Foi assim que aconteceu. Minha mãe me expulsou de casa e eu me tornei um grande comunicador para mim. Talvez não para os outros, não sei. Mas para mim eu me tornei uma pessoa do bem, uma pessoa boa. Consegui construir uma grande carreira com mais de quase 30 anos aí em rádio, fazendo comunicação. Com 17 entrei em rádio com carteira assinada e é isso aí. Valeu, gente. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo, dá risada comigo aí, se diverte comigo nessas histórias, que eu tô com mais uma lista aqui de histórias para gravar, nem te conto. Falando sobre... Eu tenho história da professora que me fez ser locutor, eu tenho história do ego nos veículos de comunicação, por que radialista ganha tão pouco, o carro de som morreu, o rádio morreu, tem vários vídeos aqui que eu tô tentando... Isso tudo são vídeos de opinião, sabe? Vídeos de reflexão que eu escrevi aqui pra gente poder conversar. Mas vamos ver se esse aqui o pessoal vai gostar e aí a gente vai para outros vídeos aí. Valeu, um abraço pra você, se cuida, até mais!